Numa pesquisa realizada recentemente pela ONU, 54% de pessoas conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro. 56% conhecem um homem que já agrediu uma parceira. E 69% afirmam acreditar que a violência contra a mulher não ocorre apenas em famílias pobres. Hoje o nosso tema é a contribuição da mulher no mercado de trabalho. E a violência, a gente sabe, pode ser física ou verbal. E as minhas convidadas, a Carol, Caroline, Cadorim e a Maria Elisa, vocês atuam aí com muitas pessoas que talvez possam ter passado um tipo de violência, possam ter sofrido. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa realidade em pleno século XXI. Maria Elisa. Acho que primeiro que a gente não pode fechar os olhos para esse tema. É um tema que bate na nossa porta o tempo todo, infelizmente. Dentro das organizações, obviamente, a questão da violência física, ela é talvez menos recorrente, né, do que a violência, o que a gente chama de assédio moral, né, e até o assédio sexual. Então, óbvio que a mulher ela tem que começar a se posicionar e a não ser conivente com isso, não silenciar diante de nenhuma violência. É inadmissível, é completamente absurdo que numa sociedade como a nossa, de liberdade, nós não podemos ser violentadas pelo jeito que nós nos vestimos, nós não podemos ser assediadas pelo jeito que nós nos comportamos. Existe uma palavra chamada liberdade e dessa a gente não pode abrir mão em momento nenhum. Carol, você pensa assim? Eu acho que é um tema que ninguém pode negligenciar e muito menos silenciar. Do ponto de vista social, acho que a gente tem um trabalho grande para fazer culturalmente falando. A nossa sociedade é uma sociedade ainda muito machista e é aquele machismo velado, então é algo que precisa ser trabalhado. Do ponto de vista organizacional, Simone, hoje eu vejo que as empresas têm muita preocupação em diminuir esse tipo de situação e mais do que diminuir, tratar os problemas e investigar quando isso acontece. É claro que nem todo mundo, a gente não está falando de 100% da nossa realidade, mas existe sim um trabalho muito forte das organizações para que esse tipo de problema ele não aconteça, nem com mulher, e nem com homem, nem com ninguém. E nem com criança e nem com ninguém, Exatamente. né, gente? Não a violência sempre. A gente sabe que em diversos setores da sociedade carece de mão de obra especializada. E eu queria saber para nós mulheres, quem está aí acompanhando a gente também, quais são as características, em que a gente precisa se trabalhar para atender essa demanda do mercado? Maria Elisa. Acho que talvez aí uma das contribuições que a gente possa dar para né, quem está nos assistindo nesse momento se aprofunde, encontre aquilo que você gosta de fazer, né, tanto como profissão, como de fato tarefas fora do seu ambiente de trabalho também. Eu acho que eu vejo muito a mulher como empreendedora. É muito interessante, nós conversávamos anteriormente, né, Carol? A questão assim, por vezes a mulher não encontra uma vaga numa empresa como líder em qualquer cargo. Vocês não vão me dar o trabalho? Tá bom, eu vou abrir meu próprio negócio. Então, eu vejo muito a mulher com habilidades, com competências de empreendedorismo, né, de modo geral, muito fortes. Então, a questão da iniciativa, de se fortalecer naquilo que ela quer dominar como tema do seu trabalho, como assunto, como produto do seu negócio, ela conhecer muito bem quem ela é, né, saber se posicionar, a questão da gestão de pessoas, saber como fazer isso de maneira mais profissional e não tão coração, né, compreender os processos de gestão de pessoas de uma maneira um pouco mais profissionalizada, digamos assim. Né? No começo nós falávamos da tendência das mulheres a irem para as áreas de humanas, né? Talvez hoje entender que o mercado está precisando de pessoas mais técnicas, entender as profissões que estão hoje mais fortes. Se você tem habilidades, se você tem essa vontade de se desenvolver, não parar de estudar, não parar de se desenvolver e buscar apoio de outras mulheres também bem-sucedidas que possam ser tutoras, orientadoras nesse processo. Nada melhor do que alguém que já fez um caminho para te orientar como fazer aquele caminho, sem precisar reinventar a roda, né? Então, eu acho assim, primeiro, se conhecer muito bem, saber quais são os seus talentos, as suas aptidões, se não encontrar nenhuma organização que eventualmente acolha essas aptidões, perceber e se dar conta de que eventualmente você pode ter aí, olhando para o empreendedorismo social, tem várias frentes onde a mulher pode atuar hoje.
né? Mas principalmente se preparar muito bem, se conhecer e se preparar muito bem. Eu daria esse conselho para os nossos telespectadores. Carol, quando você vai escolher uma mulher para ocupar um cargo, porque essa é a sua função, você escolhe pessoas para ocupar X cargos, quais são os critérios de avaliação que essa empresa ou as empresas de maneira geral colocam para você escolher essa mulher? Quando a gente pensa em cargos de liderança, Simone, a gente está falando provavelmente de profissionais já mais experientes, que já tiveram resultados comprovados anteriormente. Então, esse é sempre um gatilho muito forte de avaliação. Existem alguns clientes que, no momento de procurar o candidato, solicitam a mulher como um potencial profissional a ser contratado justamente por conta desses pontos que são especificamente femininos. Esse cuidado, essa dedicação aos detalhes, esse minimismo que muitas vezes, dependendo do trabalho, é o diferencial. Mas não existe um único padrão, porque a gente precisa entender bem qual é o negócio, qual é o momento daquela empresa e o que é que ele vem buscando enquanto profissional. O que é importante, né, para todas as mulheres e para todo mundo que estiver pensando em carreira e estiver buscando sucesso profissional você precisa ter um objetivo. Teu objetivo, ele não necessariamente precisa ser se tornar o presidente daquela companhia, mas você tem que ter o seu objetivo bem estabelecido e aí fazer acontecer em função de muita preparação, de dedicação, né, de prontidão, porque esse talvez seja um ponto onde as mulheres sejam mais questionadas. Quão disponível você está para o trabalho? Né? E essa é a resposta que você precisa ter muita inteligência, muita sabedoria na hora de responder. Carol, você tocou num ponto chave, uma das questões aqui que mais me fez pensar ao elaborar e que a gente escuta muito é essa questão da disponibilidade da mulher, justamente porque num dado momento da sua vida, a maioria das mulheres escolhe pela maternidade, opta pela maternidade. E aí vem o período de gravidez, que para algumas é muito tranquilo, para outras não. A licença maternidade e a criança precisa dos cuidados da mãe, normalmente mais da mãe. Então essa criança chora, essa criança tem uma febre, essa mãe tem que correr atrás, essa mãe tem que gerenciar tudo isso. E aí eu pergunto, a questão da mulher ganhar menos que o homem em muitos setores é pela falta de disponibilidade? É já tendo em vista que essa mulher não vai estar tão presente nesse ambiente de trabalho? Ou isso não tem nada a ver? Olha, Simone, de novo, a gente traz aí um traço cultural muito forte, né? Eu realmente acredito que disponibilidade não seja totalmente equivalente à quantidade de horas que você esteja na companhia. Muito pelo contrário, tem gente que trabalha muito menos e é muito mais produtivo do que outros que passam 10, 12 horas dentro da empresa. Então, isso não acho que seja a explicação. O que acontece é que nós trazemos do passado, primeiro, uma dificuldade grande, pessoalmente falando, enquanto sendo mulher, de negociar, né? A gente, muitas vezes, se auto-boicota, vamos dizer assim. Você está participando de um processo seletivo, você sabe que tem outros candidatos, e nós, mulheres, uma das coisas que a gente mais pensa mas eles vão escolher qualquer um, menos eu. Né? E aí, na hora que te apresentam uma proposta, você até vê que o salário não é compatível com aquilo que você tem enquanto expectativa ou até com o que o mercado pratica. O que o homem faz? Ele negocia. E a mulher, ela aceita, na grande maioria das vezes. Então, existe um cunho social que a gente precisa mudar. Um outro ponto, Simone... Eu só vou reforçar, gente. Vamos aprender a negociar, viu? Isso é muito importante, porque a gente não fala sobre isso. Essa questão uma contraproposta. E não serve só para emprego, serve para várias situações, né? Outro ponto, por favor. O outro ponto é que quando a gente olha para a curva de desempenho homem e mulher, a gente vê que a mulher ela tem um declínio grande de desempenho na faixa dos 25 até os 40. De novo, eu não tenho uma resposta muito científica para isso, mas a gente, enquanto sociedade, pode colocar vários aspectos aqui. É um período onde a mulher se preocupa muito em criar e estruturar uma família. É um período onde ela se dedica para justamente ser mãe, né? Então, quando você olha para essa curva de desempenho, você vê uma grande faixa masculina aproveitando justamente a ausência de muitas mulheres no mercado de trabalho. Por outro lado, Simone, quando a gente olha a partir dos 40 anos,
a distância positiva que a mulher alcança da faixa de desempenho do homem é inacreditável. É impressionante. Agora, o que a gente pode fazer? Nós, enquanto sociedade, temos que promover mudanças, mas as empresas também precisam trabalhar com políticas de incentivo de horário flexível, eventualmente, uma atividade que proporcione à mulher cuidar da família sem ser ausentada da empresa. E tem um monte de empresa que investe nisso. E não é custo, é investir para ter um retorno ainda maior. Maria Elisa, você forma pessoas e aí entra o seu papel para essa necessidade que a Carol acabou de deixar aqui na bancada para a gente. Como formar a mentalidade nossa para esse melhor aproveitamento do tempo e das habilidades, tendo em vista essa realidade? Eu acredito, Simone, assim, as empresas hoje, eu vejo um movimento bastante interessante. Até quando eu vou visitar, por exemplo, um cliente e eu pergunto, né, estou indo fazer uma reunião com determinada pessoa e chego lá, cadê fulano? Ah, não, fulano está em home office. Eu acho isso tão interessante, né? O estar em casa trabalhando, né? Algumas atividades, obviamente, né? Os escritórios, claro que a gente não pode fazer isso com as fábricas, né? Com as áreas produtivas, talvez, da organização. Mas eu acho que ainda assim cabe aí um exercício de criatividade, de inovação também no processo de gestão de pessoas. Não só para a mulher, mas para o homem também. Pensar em políticas de trabalhos ou esquemas de trabalho, né? Jeitos de trabalhar diferente. Nós já vemos, existe uma tendência, de fato, das pessoas mudarem o jeito delas olharem para a forma de trabalhar. E eu acho que as empresas poderiam olhar para isso com um pouco mais de atenção. Porque, já que as nossas profissionais, mulheres, estão cada vez mais bem preparadas, perdê-las seria um prejuízo, seria um desperdício. Então, nos adequar como empresários, as empresas criarem outras formas, outros mecanismos de ter a contribuição efetiva dessa profissional e de qualquer outro profissional, né? O mundo mudou muito, as tendências de trabalho, as tendências de jeitos de fazer as coisas vai mudar muito. Então, assim, aos empresários eu acho que cabe uma reflexão. Como criar um ambiente de trabalho adequado, não só o clima de trabalho, mas um ambiente que acolha diferentemente os tipos de profissionais que estão aí. E de repente aí a gente vai ter que ter um trabalho de envolver toda a equipe, né? Aquela mulher que no momento está com o filho pequeno, uma situação, pode ter uma família doente, não sei, qualquer fato assim, e de toda a equipe ao redor ter uma compreensão em torno da situação. Sim. Claro, com justiça para todos. Agora, tem um dado, a gente está citando muito essa pesquisa da ONU, pessoal, porque ela foi recente, ela foi bem ampla e ela quis trazer a realidade da mulher. E a Caroline trabalhou em cima desses dados em outros eventos, por isso que a gente vai e volta nesses números. 90% das responsabilidades do lar, Caroline, são da mulher. E aí entra mais uma vez aquela palavrinha mágica da negociação. Exato. Como é que a gente vai administrar? Porque em muitos casos a mulher desiste de um curso, desiste de uma proposta de emprego ou de uma viagem, porque tem uma palavra mágica aí, quem é mãe vai entender, que é culpa. Como é que eu vou deixar meu filho, meu marido, a minha casa? Como é que a gente gerencia isso, cara? Olha, a gente precisa olhar para esse tipo de situação, Simone, do mesmo jeito que a gente olha para essa situação do lado corporativo. Vou te dar um exemplo. Imagine você, mãe de uma menina, que todo dia para sair para a escola faz 2 Maria Chuquinhas no cabelo, né? E aquele dia você tem uma reunião e você precisa chegar antes no trabalho e aí você pede ajuda de alguém que vai ter que não só preparar a lancheira, mas vai ter que fazer as 2 Maria Chuquinhas da sua filha. E ela vai para a escola com as 2 Maria Chuquinhas. Só que ao invés de as 2 Maria Chuquinhas aqui em cima, uma vai aqui embaixo, a outra vai aqui em cima. E qual é o segredo disso? É não se sentir culpado por não ter as 2 Maria Chuquinhas no lugar certo, entendeu? A gente precisa aprender a delegar, né? Realmente, a mulher ela tem um papel infinitamente maior, na grande maioria das vezes, dentro de casa do que o homem. Sim, mas por quê? Porque na grande maioria das vezes também ela é muito limitada na forma de compartilhar as tarefas. Você sabe que recentemente uma aluna minha em sala, num curso, né, inclusive o tema era delegação,
eram módulos assim, 4 ou 5 módulos sequenciais. Lá pelo terceiro módulo, a minha aluna veio e falou assim, professora, eu tomei uma decisão em casa. Eu, como assim, né? Era um curso dentro do ambiente corporativo, patrocinado pela empresa. Não, eu tinha que fazer umas 2 ou 3 coisas na rua, o meu marido estava com o carro mais perto do que eu, deleguei para ele. Eu falei, mas ótimo. Não, porque eu estou no começo, olha a culpa dela, estou no começo de casamento e eu quero que meu casamento dê certo. Então, ela queria ser a provedora de todas as coisas perfeitas, impecáveis, para fazer com que aquele lar fosse perfeito. Ela falou assim, olha, professora, esse curso aqui está me ajudando não só na minha empresa, né, na vida pessoal. mas na vida pessoal. Deleguei mesmo. Pedi para ele passar perto daquele lugar que eu precisava. Então é isso. Então a mulher, ela precisa aprender a distribuir um pouco para ter mais tempo até para ela. Para ela lidar com as questões pessoais. Também. Gente, o tempo está passando rápido, nós vamos para um rápido intervalo e continuamos esse assunto daqui a pouquinho. Espera a gente aí.